Olá, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Olá, Olá, tudo bem? Gustavo. Tudo Oi, bom? tudo bem, e você? Tudo bem também. Você tá me escutando? Tô. Você me escuta bem também? Escuto sim. Tá. Tô aqui vendo só. Eu acho que vou tirar um pouco os comentários, tá, pessoal? E aí eu vou pedir para que vocês, caso tenham perguntas, entrarem nesse ícone de interrogação, tá? Porque aí eu acho que a tela fica um pouco mais clean. Só um minuto aqui. Pronto. Acho que fica melhor assim. Fica um pouco mais clean. Gustavo, Tá muito certo. obrigada, viu? Pela disponibilidade, por estar aqui conosco, Eu, falando um pouquinho dessa vacina de Oxford. não, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que a gente tem a possibilidade de mostrar um pouco o trabalho da Anvisa, desmistificar um pouco e mostrar que a Anvisa não é uma barreira, mas uma aliada para o desenvolvimento da ciência do Brasil, eu acho que é fundamental, né? Ah, muito legal. Eu vou iniciar me apresentando um pouco, vou te apresentar, tá, Gustavo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa Maia, eu sou gerente para as instituições acadêmicas e de governo no Brasil. Somos da divisão justamente que cuida de toda essa parte de soluções de apoio à pesquisa científica, tá? A gente vai conversar agora aqui com o Gustavo, eu vou apresentar um pouco o Gustavo, e depois falo um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Gustavo, nosso convidado, Gustavo Mendes, é gerente geral de medicamentos e produtos biológicos na Anvisa, possui graduação em farmácia industrial na USP, especialização em vigilância sanitária na Fiocruz, mestrado em toxicologia aplicada à vigilância sanitária na Universidade Estadual de Londrina e já está na Anvisa desde 2003, justamente na área de inspeção e avaliação de estudos de equivalência terapêutica, bioisenção e clínicos. Certo, Isso Gustavo? mesmo. Muito bem, muito Apresentei obrigado. certo. Tá certo. Então, eu acho assim, eu acho que essa live hoje é um pouco. Eu acho que todos estamos ansiosos, né? Para que essa vacina dê certo e para que volte para a vida, entre aspas, normal, digamos assim, né? E a expectativa dessa live justamente é essa, né? É sanar um pouco das dúvidas sobre o assunto diretamente com o órgão competente e evitar o fluxo de informações que não são verdadeiras, totalmente verdadeiras, digamos assim, né? Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença. Eu vou começar com Não, algumas perguntas. não, e sobre isso Desculpa. é bom comentar assim, apesar, lógico, de toda a tragédia que essa pandemia representa, e já representou, mostrou o quanto que essa pandemia mostrou a importância da ciência, né? Da gente ter dados que realmente são robustos e como a ciência vai ajudar a gente a sair dessa, né? Então, acho que teve essa Com importância. certeza. Não, com certeza, com certeza. E aí eu acho que eu já vou iniciar a live perguntando um pouquinho e introduzindo um pouco, assim, a gente sabe um pouco sobre a Anvisa, né? Que tem a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população, né? E dentre essas atribuições, a proteção da proteção, o registro de medicamentos, eu entendo que neste caso seria da vacina, né? Também. Uhum. E aí eu queria entender um pouquinho qual é o papel da Anvisa na regulamentação dessa vacina de Oxford, né? E quais são, por exemplo, os pontos ou mesmo os fatores da vacina que são estudados. Uhum. Bom, a primeira coisa que é importante esclarecer é que assim, nem todo estudo clínico, nem todo ensaio clínico precisa ser aprovado pela Anvisa. É importante esclarecer que somente aqueles ensaios que são para fins regulatórios, ou seja, aqueles ensaios que vão servir para um registro de medicamento ou para uma alteração de texto de bula, é que precisam da aprovação prévia da Anvisa. E aí existe uma resolução que diz isso, que é a Resolução 9 de 2015. Essa resolução traz a ideia de que a Anvisa precisa olhar para alguns aspectos científicos e alguns aspectos regulatórios do estudo antes que esse estudo possa começar. E aí, nessa linha, basicamente são 4 aspectos que a gente se preocupa quando a gente está avaliando uma proposta de ensaio clínico, de vacina nesse caso específico. Né? Uhum. Primeiro, a gente quer saber se o que vai ser avaliado, é o que a gente chama de desfecho, é adequado. No caso da vacina, a gente quer saber se essa vacina vai conseguir mostrar esse estudo
com essa vacina, vai conseguir mostrar que ela realmente tem uma capacidade protetiva? Então, esse é um aspecto importante. Ainda em relação à adequabilidade do estudo, a gente tem perguntas sobre o número de voluntários. Esse número de voluntários vai dar uma quantidade de dados suficiente para que a gente possa ter uma resposta consistente? Ou seja, existe também uma abordagem estatística válida que traga uma segurança, traga uma resposta científica adequada. Então, esses são os aspectos de robustez científica do estudo que a gente avalia. Um outro aspecto importante é a segurança, que é muito importante, porque a gente não pode permitir, como agência reguladora, que se aprove um estudo ou que se utilize um produto numa intervenção clínica que não tem uma segurança adequada. Então, uma pergunta que a gente faz é sempre, vai causar algum dano? Quais são os dados de segurança da vacina? E os últimos dois aspectos são a qualidade da vacina, como que ela é fabricada, se tem um controle de qualidade adequado, porque isso também pode acarretar em aspectos de segurança importantes. E, por último, é o que a gente chama de cumprimento de boas práticas clínicas. Boas práticas clínicas é justamente a execução do estudo, o quão adequada é a condução do estudo. Então, os dados que são gerados têm qualidade? Esses dados são rastreáveis? Vai ter monitoria nesse estudo? Vai ter alguém olhando a execução adequada desse estudo? Então, basicamente, o que a Anvisa faz é isso, é garantir, se cercar de todos esses aspectos para ter certeza que esse estudo vai ser bem conduzido e vai dar uma resposta satisfatória para a gente. Ah, legal. E a gente já está na fase 3 do estudo, né? Então eu entendo que essa fase pré-clínica e até as primeiras fases clínicas já foram satisfatórias, né? Para contribuição, para continuação desse estudo, né? Eu diria. E foi dito, né, que houve uma necessidade devido à pandemia de uma adaptação dos protocolos, né? O que seria essa adaptação? Que às vezes a gente fica um pouco preocupado e é bom deixar bem claro. São termos, eu já vi diferentes termos, adaptação, flexibilização, modificação, mas o fato é que assim, a pandemia com essa doença trouxe uma visão, uma necessidade de uma visão global nesse aspecto científico do desenvolvimento clínico de vacinas e de qualquer produto, né? A Anvisa ela faz parte de alguns fóruns internacionais, por exemplo, o ICH, que é um fórum de harmonização de requisitos regulatórios, e também um outro fórum que chama ICMR, que é um fórum onde várias agências reguladoras discutem dados, propostas e ideias. E nesses fóruns foi que a gente percebeu que, do jeito que o desenvolvimento clínico de vacina sempre aconteceu na nossa história, não dava para continuar. Porque não dava para continuar nesse caso, né, de pandemia. Porque, tradicionalmente, se demora em torno de 10 anos para se chegar no desenvolvimento de uma vacina. Isso porque tem que passar por todas essas fases, pré-clínica, a fase 1. Então, assim, como a gente tem um histórico em que a vacina, por ter um custo muito alto e por ter uma chance de não ser eficaz muito grande, tradicionalmente se demora muito tempo. E a gente teve que rever isso. Basicamente, o que a gente discutiu foi a gente acelerar os processos, acelerar os passos, tanto regulatórios quanto científicos, mas sem perder o foco na segurança. Então, assim, realmente focar naquilo que importa, que é seguro? É seguro, então a gente vai testar. É seguro, então, se não traz nenhum mal, a gente pode avançar e a gente pode, de repente, juntar fases ou ser mais ousado. Mas isso tinha que contar, claro, com o investimento de empresas. Então, por isso que é lógico, as agências se uniram para discutir, para rediscutir esses passos todos, mas as empresas também estão arriscando no sentido de investir, de testar vacinas e avançarem na produção e no desenvolvimento para que isso chegue mais rápido. Um exemplo do que foi uma adequação, uma flexibilização, foi a possibilidade da gente ter estudos fase 2 concomitantes a estudo fase 3. O estudo fase 2 é o estudo onde a gente, no caso da vacina, a gente ainda usa, a gente testa num grupo menor de voluntários e a gente observa a resposta imune, ou seja, a capacidade de gerar anticorpos e a capacidade de poder realmente ter um efeito, mas numa população menor.
Nesse caso, como a gente está com uma urgência, a Uhum. gente tem permitido, claro, o fase 1, que tem a segurança bem caracterizada, já está finalizado, e aí a fase 2 e a fase 3 acabarem sendo feitas de maneira paralela, para que uma possa subsidiar a outra. Tá. É mais a parte burocrática do que do rigor, né, da pesquisa em si. E também Eu dessa não diria que é uma flexibilização. não diria que é uma burocracia, eu diria que assim, a gente assume um pouco mais de risco no Tá. sentido de passar para uma fase posterior antes de ter todos os dados da fase 2, mas claro, um risco não relacionado à segurança, um risco de dar errado. Então, assim, a De dar gente errado o investimento. um investimento, né, mais nesse sentido do que um risco mesmo para quem está participando do estudo ou para a população. Tá. E nessa fase 3, né? O que é avaliado exatamente? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas qual é o envolvimento da Anvisa nessa fase? Uhum. Então, a fase 3, a gente até, por algum tempo, na comunidade científica, a gente buscava rever esses termos. Eu não sei como é que está isso, mas eu acredito que talvez seja importante a gente rever esses termos, né? Porque nem sempre essa sequência, já as doenças raras já tinham trazido essa ideia de que essas fases numéricas trazem uma ideia sequencial que muitas vezes a gente precisa repensar. De Uhum. qualquer forma, a fase 3 é o que a gente chama de estudo confirmatório. Então, é a fase confirmatória. Eu confirmo realmente que, no caso da vacina, que é o que a gente está discutindo aqui, ela tem uma capacidade protetiva. No caso de vacina, a gente pode ter duas confirmações possíveis. A gente pode confirmar que a vacina impede a transmissão, ou seja, ela elimina totalmente o vírus, e aí a pessoa que está vacinada, ela não é infectada e ela não transmite. Ou a gente pode ter o caso em que a vacina ela não elimina totalmente, mas ela reduz a capacidade, a gravidade da doença, né? Então, assim, esses dois desfechos a gente tem que estar atentos porque podem acontecer. Então, na fase 3 a gente espera que ao final a gente tenha uma resposta sobre esses aspectos. Realmente tem uma capacidade protetiva? E a Anvisa, nessa função, quando a gente está falando de estudos que são aprovados pela Anvisa, que são diferentes dos estudos acadêmicos, dos estudos experimentais que não necessariamente a gente acompanha, mas é lógico que a gente está atento. No caso desse estudo, o que a gente faz é acompanhar os dados de segurança. Então, assim, por mais que a gente saiba que já foi testado em modelos animais e também em alguns indivíduos, a gente sabe que quando você amplia para uma escala maior de pessoas, tem mais chance de ter eventos adversos graves. Então, a Anvisa acaba acompanhando esses eventos adversos graves para ver se o estudo continua ou não. Porque uma atribuição da Anvisa também Uhum. é essa. A Anvisa pode, dependendo do índice de eventos adversos que tiver, do risco que a vacina tiver, a gente pode decidir por interromper. E, além disso, além de acompanhar a segurança, a gente também tem acesso ao que a gente chama de análises interinas, ou seja, são as análises preliminares. Aquelas análises Tá. que, por exemplo, no 25% do estudo, com 25% dos voluntários, eles já podem ter uma ideia de se está funcionando ou não. Entendeu? Então, Tá. nesse sentido, e a gente tem acesso a isso porque nós somos uma das agências que aprovou o estudo. Ah, legal. Tá. Acho que está bastante esclarecido. E sobre o porquê dos testes aqui no Brasil, né? A gente sabe que a curva epidemiológica do Brasil ainda é ascendente, de certa maneira, e aí a gente fica com essa pergunta: foi por isso que foi escolhido? É só no Brasil? Não sei se pode falar, se tem outros países também envolvidos também no teste dessa fase 3. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o fato da Da curva quantidade de casos epidemiológica. no Tá. Brasil, da curva epidemiológica, sim, é um motivo, mas não é o único. Uhum. Por que isso é um motivo interessante que acaba atraindo para o Brasil vários estudos? Porque nesse tipo de estudo de vacina, a gente não pode contaminar deliberadamente as pessoas.
A gente não pode inocular o vírus nelas para testar, para ver se a vacina está funcionando ou não. Então, como é que funciona na prática? Você vacina as pessoas, os voluntários, e eles tocam a vida, seguem a vida normal. E aí, depois de um tempo, é que a gente faz o acompanhamento para ver se realmente teve uma proteção ou não. Existe um tipo de estudo que é um estudo desafio, em que sim, deliberadamente se contamina, só que isso tem toda a discussão ética e uma questão bastante sensível envolvida. Claro. Ainda não tem uma regulação muito bem estabelecida, porque a gente imagina que como é difícil uma situação dessa, né? Você deliberadamente induzir um quadro de infecção. Então, nesse Claro. caso aqui, esse tipo de estudo é esse estudo onde a pessoa é vacinada e segue a vida. Então, é lógico que se você tem um país que tem um número de casos grande, existe um interesse, é mais fácil recrutar voluntários, é mais fácil fazer uma avaliação de eficácia da vacina nesses países do que em países que não tem mais casos, né? Como é que você vai, Claro. ao final, concluir? Então, mas esse não é o único motivo pelo qual o Brasil foi escolhido. Foi escolhido. O Brasil também, ele tem um reconhecimento internacional na sua capacidade regulatória, não querendo puxar sardinha pro meu lado, Imagina. mas assim, a Anvisa e a Conep, elas têm um reconhecimento internacional das suas ações, da sua capacidade de avaliação técnica e científica. E um outro fator importante é que o Brasil tem dado respostas muito rápidas. A Anvisa e a Conep têm dado respostas muito rápidas. E nesse momento de pandemia, o mais importante é saber, eu não posso demorar 6 meses para a Anvisa, para um órgão regulador, aprovar um estudo desse, porque 6 meses a gente não sabe o que aconteceu. Por Então, a favor, ideia não. é... Pois é, né? Então, o que a Anvisa fez? A gente lá na Anvisa, a gente criou um comitê, ou seja, a gente juntou especialistas de diversas áreas, né, que trabalham com a regulação, tanto segurança e eficácia quanto qualidade das vacinas e também dos outros produtos. E desse comitê a gente conseguiu dar celeridade à análise, que antes poderia demorar 90 dias, a gente está com uma meta desafiadora de 72 horas. Então, assim, a gente tem alguns aqui que estão assistindo aqui a gente, queria agradecer eles também, porque o empenho tem sido Legal. muito grande. A gente tem trabalhado à noite, final de semana, porque assim, as respostas precisam ser rápidas, né? Estão Então foi isso assistindo e que garantiu. trabalhando. Pois é, trabalhando e assim, a gente não... E agora, né, na época de pandemia, a gente lida muito com o WhatsApp também, o WhatsApp o tempo A todo. loucura. Reuniões virtuais, então assim, mas foi isso que garantiu. Isso acabou se refletindo numa imagem lá fora de que o Brasil está conseguindo responder rápido e com qualidade. Então isso também é um motivo de atração. Ah, legal. E você pode dizer se tem outros países que estão sendo testados, não? Nessa Então, fase, né? No caso das duas vacinas, né, que a gente já foi abordado, a Anvisa já foi abordada para fazer estudos, são vacinas de desenvolvimento global. Ou seja, o Brasil vai ser mais um braço Mas tá. do que é a proposta. Então, assim, no caso da vacina de Oxford também, existem outros países. Só que a gente não acompanha, né? Então, eu não sei se já aprovou Claro. nos outros países, porque eles vão ter que passar por esse mesmo rito. Mas a ideia é ser estudos multicêntricos, que a gente chama. E sobre esses voluntários, Gustavo, eu ouvi dizer que seriam pessoas, esses voluntários seriam profissionais de saúde. É isso mesmo ou são de vários, enfim? É isso mesmo. Não, então, nessa ideia que eu estava falando. Nessa ideia que eu estava falando, que é assim, ó, se você não pode contaminar a pessoa deliberadamente, claro, por questão ética, o que a gente... Como se faz para planejar esse tipo de estudo? Você pensa, a pessoa que tem mais chance de se expor. Quem é a pessoa que tem mais chance de se expor? É o profissional de saúde. Porque nesse profissional que está em contato ali com os pacientes, que está em ambientes hospitalares que tem mais chance de difusão do vírus, etc., esses são os que os pesquisadores conseguem, então, fazer um mapeamento de eficácia mais rápido. Então, assim, é por isso que foi escolhido inicialmente esses. Tá, nesse estudo claro. nesse estudo também se escolheu voluntários de 18 a 55 anos, inicialmente.
Mas a ideia também é Ah, expandir para outras faixas etárias, para se avaliar em idosos e em crianças, porque a gente sabe que essa vacina, quando ela for, não é essa especificamente, mas uma vacina que for, que demonstrar eficácia, ela vai ter que ser amplamente distribuída, né? Então, por isso que a gente precisa testar em todas as populações, todos os tipos de pessoas, para que isso possa depois ser amplamente distribuído. tá. Antes de eu passar aqui para uma outra pergunta que eu já tenho aqui para realizar, pessoal, eu acho que o interrogação não deve estar funcionando, não sei. Eu daqui a pouco libero para os comentários, tá? É porque fica mais clean, assim, para a gente conversar um pouquinho. Daqui a pouco eu libero os comentários também, caso tenham perguntas aí do pessoal que está assistindo. Voltando aqui para a live, nessa fase que a gente está da vacina, já se tem algum estudo, claro, entendo, acho, de possíveis efeitos colaterais sérios e de risco. Né? Na verdade, não sei se tem, essa é a minha pergunta. Já se sabe de algum efeito colateral que pode ser mais sério ou de risco dessa vacina de Oxford? Pois a gente só está aprovando o estudo fase 3. A gente só deve aprovar um estudo fase 3 quando a gente tem certeza sobre os dados de segurança de fase 1. Então, assim, a fase 1 a gente não abriu mão, e é a fase 1 que mostra de maneira inicial, lógico que numa população reduzida, mas já mostra se tem eventos adversos graves que justificaria um não segmento para as próximas etapas. E nesse caso não foi o que aconteceu. Então, assim, a gente não vê nenhum risco específico dessa vacina, a não ser os riscos que toda vacina tem, né? Porque a vacina, você imagina, né? Você está injetando na pessoa ou um vírus atenuado, né? Claro, um vírus que não mais tem capacidade de causar dano, ou um fragmento de uma proteína de vírus, né? Que são moléculas gigantescas para o nosso organismo. Então, a primeira reação é sempre uma reação de resposta imune, ou seja, de atacar, de se preparar suas células, suas respostas para atacar aquilo, né? As respostas inflamatórias, geralmente. Mas aí, o que acontece? No caso de todas as vacinas, a gente tem esse risco. E a gente sempre faz um balanço de risco-benefício. E nessa vacina específica, a gente não achou nenhum risco específico dessa vacina. Agora, uma questão importante é que nesses desenvolvimentos que são mais rápidos, né, e nessa parte dessa flexibilização que a gente está fazendo por conta da pandemia, a gente não vai saber, talvez, o uso a longo prazo. E essa é uma informação importante. Então, assim, a gente sabe imediatamente as consequências ali de reação imune, ou alguma questão febre, alguma questão ali específica, mas a longo prazo isso vai precisar ser acompanhado. Então, por isso que o trabalho não acaba quando a gente aprova uma vacina. Esse monitoramento é constante. Constante. Tá. E terminada essa fase 3, né? Os testes sendo satisfatórios, que eu acho que é a ponta de esperança para todo cidadão no mundo. Eu ia falar como cidadã brasileira, mas eu acho que é mundial. Acho não, tenho certeza. Como vai ser a produção? Quer dizer, na verdade, a pergunta é outra. A pergunta que eu não quero calar. Essa produção dessa vacina é ainda para esse ano? Pois é. Primeiro, assim, dizer que realmente todo mundo está com esperança e é ser humano isso, né? Parte do ser humano é essa, ter essa esperança de que isso passe, né? Porque a situação está muito ruim. Nossa. Todo dia a gente vê essa quantidade de mortes e isso tem afetado não só as famílias que diretamente sofreram, mas todos nós, né? Então, assim, é uma situação Com muito certeza. triste. Agora, uma coisa interessante é que, assim, a gente nunca viu antes tempos tão ágeis para desenvolvimento de vacina, né? Como eu disse, vacina demora muito tempo. São 10 anos, são desenvolvimentos lentos, justamente porque tem essa questão do alto investimento, tecnologias que são caras, que tem uma chance grande de dar errado. A gente tem uma estimativa de 6% só
dos possíveis alvos de vacina é que viram um produto realmente comercial, um produto que vai servir para uma imunização. Então, são tempos ágeis, mas a definição do tempo, quem dita o tempo de um resultado desse nível é uma atribuição de patrocinadores e investigadores. Isso porque depende do investimento, depende da capacidade de recrutar voluntários, né? A capacidade de analisar esses dados, a capacidade de ter resultados que sejam válidos e satisfatórios para se apresentar para uma agência reguladora. Então, assim, tudo isso é que compõe essa aprovação final para a vacina e falar, não, agora a gente tem uma vacina para a Covid. Eu já vi algumas discussões, então assim, a Anvisa não pode prever esse tipo de prazo. Mas eu já vi algumas discussões aí dos pesquisadores que estão envolvidos diretamente, dos fabricantes, que assim, a gente acredita que eles acreditam que meados do ano que vem a gente pode ter já algum sinal. Mas assim, claro que resultados preliminares que são promissores a gente já consegue ter antes. Então assim, a gente já vai, a esperança pode ir aumentando até esse tempo, né? Mas assim, infelizmente até lá a gente vai ter que continuar com as medidas de distanciamento, de proteção, máscara, álcool gel e tudo isso, porque porque realmente é uma situação complicada. Com certeza. Pois a gente fica na esperança. Então, só mais um comentário. Você falou depois disso virar uma produção, né, de vacina. E eu estava conversando com alguns colegas meus lá da Anvisa e eles me disseram que sim, o Brasil tem a capacidade para produzir essa vacina. Essas vacinas elas têm usado tecnologias que já são conhecidas, assim, o que a gente chama de plataforma. Então, assim, para não ter que desenvolver tudo do zero, em muitos casos se aproveita conhecimentos que já tem de plataformas de vacinas que eram desenvolvidas para outras doenças, né? No caso da vacina de Oxford, se aproveitou de dados de outras vacinas que foram feitas para outras doenças, né? E aí, a partir disso, você consegue extrapolar dados, você consegue obter dados para agilizar o processo de desenvolvimento. Não, tá certo. Vamos ficar na esperança de meados do ano que vem, então. Torcendo para ser antes. Isso eu estou falando, mas realmente pensando no que tem sido discutido. Mas assim, não, eu não posso estimar e com certeza estou com esperança de que seja antes. Todos nós. Olha, você tinha falado sobre outra vacina, né? E aí agora já vou até entrar um pouquinho nessa outra vacina que a gente acabou escutando nessas últimas semanas, né? Que é justamente aquela vacina estudada pelo Instituto Butantan, com apoio, envolvimento, né, do governo de São Paulo. Essa vacina, ela tem algum impacto do estudo da vacina de Oxford? E qual o envolvimento da Anvisa também nessa outra vacina que está sendo estudada? Bom, são propostas diferentes, né? A gente já mapeou, tem algumas páginas aí, tem alguns locais que você consegue identificar quais são os estudos que estão em andamento. E a gente consegue ver que são várias propostas de vacina. Isso é bom, né? Se a gente só tem 6% que tem chance de virar mesmo uma vacina eficaz, é bom que tenha, então, realmente várias iniciativas para que a gente possa chegar numa vacina que funcione. Então, quanto mais, melhor, sem dúvida. Mas são iniciativas totalmente diferentes, né? A vacina da Sinovac, que é essa vacina chinesa, ela usa uma estratégia diferente, que é o vírus atenuado, para que se possa desenvolver a resposta imune. Já a vacina de Oxford usa um vírus carreador que carrega uma parte da proteína do coronavírus para desenvolver essa resposta imune. Então, assim, são ideias completamente diferentes. E ambas vão seguir pelo mesmo rito. Então, a Anvisa, nesse papel, vai seguir com a ideia de verificar se o estudo que está sendo proposto
pelo Instituto Butantan, que está em parceria com os chineses, se ele segue as boas práticas clínicas, se é um estudo que vai trazer respostas de segurança, de eficácia, se a vacina tem realmente qualidade. Então, tudo isso é que compõe a nossa avaliação regulatória. Os dados de segurança da vacina chinesa são promissores. Então, são dados que realmente mostram que poderia seguir sim, mas é claro, ainda precisa da nossa avaliação, a gente precisa ter acesso aos dados, a gente precisa tomar a nossa decisão com base nas evidências que eles vão trazer para a gente. Não, tá certo. Gustavo, eu tô colocando aqui, tem muito elogio aqui para você. E todo mundo na esperança de... Dá um oi para eles, muito. Oi, pessoal. Eu não tô e estamos todos na esperança. Eu tô tentando visualizar aqui, olha. Tem uma pergunta. Outras pessoas podem se candidatar como voluntários ou somente profissionais de saúde? Você tinha dito que seria o foco profissionais de saúde, né? Pois é. No caso da vacina de Oxford, eles fizeram essa restrição, porque justamente por isso, pela maior chance de infecção, né? Mas esse é um estudo, né? A gente não sabe como é que a facilidade de recrutamento, como é que vai ser isso. E claro, se eles tiverem que mudar o protocolo de alguma maneira, ampliar isso vai ter que passar por nós para que a gente possa verificar se isso não vai ter nenhum impacto em segurança, etc. Com certeza. Tem um comentário aqui. Parabéns, Gustavo, pelo compromisso e a todos os técnicos da Anvisa. Vocês estão trabalhando muito para responder rápido às demandas da instituição neste momento tão complexo que estamos vivendo. Faço as minhas palavras. Pergunta: as vacinas usadas para essa fase de teste são importadas ou serão produzidas no Brasil? Você falou um pouquinho que existe a capacidade, né? Pois é, o Brasil tem a capacidade, né? A gente estava conversando sobre o Instituto Butantan, a Fiocruz, né, que são as nossas grandes referências nessa produção de vacinas. E o Brasil também tem uma vantagem, né, que é o PNI, né? O PNI é um Programa Nacional de Imunização, que é um programa que foi instituído já há algum tempo e que tem um respaldo internacional. É elogiado muito porque o Brasil investe mesmo nessa questão de imunização. Mas nesses estudos, as vacinas são produzidas lá fora. Então, assim, nesse momento, o que a gente tem visto é ainda a produção internacional. Existem iniciativas aqui no Brasil, só que ainda estão em fases preliminares, né? Então, porque, como eu disse, precisa ter pelo menos a fase 1 concluída, pelo menos alguns dados de segurança que sejam robustos para que a gente possa seguir para as próximas fases. Tá certo. Tem uma outra pergunta, não sei se foi avaliado, mas em qual população foram feitos os testes da fase 1? Se você tem essa informação. Então, na vacina de Oxford foi a população de 18 a 55 anos. Tá. Então, que é justamente essa que vai ser recrutada para esse estudo. Mas a ideia é expandir isso, como eu disse. A ideia é que outras faixas etárias, os idosos, as crianças, sejam testadas para que isso possa ser expandido também. Legal. Aqui, uma outra pergunta. Após a aprovação da vacina e começar a vacinar a população, quem serão os primeiros contemplados? Já falou, né? Que é a parte de... Primeiramente... não. Depois de aprovados, quem seriam os primeiros contemplados? Então, depois da fase de teste. A expectativa é que quando for aprovada uma vacina que realmente se mostre eficaz, segura e que tenha qualidade, a expectativa é que se produza mundialmente, né? Eu já vi aí algumas discussões na mídia falando da Fundação Bill e Melinda Gates que já estão se preparando para produzir, então já estão construindo fábricas
para que possa realmente, quando tiver essa vacina, independente de qual seja a tecnologia, independente da abordagem que seja, eles já estejam prontos para fabricar. E aí é o que a gente estava pensando, né? A gente estava discutindo. Uhum. Imagine que, no mínimo, 7 bilhões de doses, né? E aí, isso se for dose única, porque a gente ainda não sabe se vai Ainda tem precisar de mais dose essa. única. É muito comum casos em que assim, uma dose só não é suficiente para uma resposta imune adequada. Então, muitas vezes você precisa ter uma dose de reforço, que pode ser um tempo depois. Então, vai precisar de, se for isso, 14 bilhões de doses. Então, assim, vai ter que ser uma estratégia. E isso que é uma das inovações que a pandemia trouxe, né? A pandemia trouxe muita coisa ruim. A maioria foi ruim. Mas uma coisa boa Uhum. foi esse pensamento global. Esse pensamento de compartilhar dados, compartilhar Com certeza. estratégias, porque senão não dá. Senão não vai dar para pensar e imunizar só um país, só Não, uma região. Isso vai ter que ser ampliado. tá. Só uma coisa que eu queria incluir aqui, que eu tenho uma especialista aqui comigo que está me ajudando, ela está me lembrando que a questão do recrutamento, como eu falei para vocês, dos participantes do estudo da vacina, vão ser profissionais de saúde, sim, que, claro, tem mais alto risco de exposição, mas também outros profissionais que têm alto risco de exposição poderão ser incluídos. Por exemplo, motoristas de ônibus e táxis, porteiros, essas pessoas cujo trabalho Estão expostas, contato né? Mais direto com um expostas. fluxo grande, mais expostos, um fluxo grande de pessoas, existe a chance dessas pessoas serem recrutadas também. Tá. Uma outra pergunta que é interessante. Essa de Oxford, né? Essa vacina de Oxford, ela está mais adiantada que a chinesa? Você sabe dizer? Então, a gente não pode balancear desse jeito. Não dá para dizer que uma é mais adiantada que a outra. O que dá para dizer é que a gente tem dados de... E, assim, especificamente na Anvisa, a gente só aprovou o estudo fase 3 para a vacina de Oxford. A vacina chinesa ainda não teve a submissão formal que precisa ser feita para a Anvisa. Então, por isso que eu posso dizer que a gente já avaliou os dados de segurança da vacina de Oxford e que já está pronto para começar o estudo. E agora depende dos patrocinadores e dos investigadores. Mas a chinesa está nesse processo também. Agora, a gente está com esperança qualquer uma. Se entrar uma vacina... Ser mais promissor ou não, a gente realmente não entra nesse mérito. Porque, ao final, o que a gente quer, como agência reguladora, é que os dados mostrem que realmente são eficazes. Efetivas, então, são efetivos, e aí, por isso, então, a gente torce para que quem vier primeiro, que a gente possa aprovar o quanto antes. Tá certo. Uma outra pergunta é eu não sei se você tem a informação da pesquisa propriamente dita, né, que está sendo feita pela Universidade de Oxford, mas se tem brasileiros envolvidos nessa pesquisa em Oxford. Eu li que sim. Esqueci, agora deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários. Não, tem. Se tem brasileiro envolvido na pesquisa, sim. Inclusive, foi iniciativa de uma brasileira que trabalha fora do Brasil, mas que ainda é ligada a várias discussões científicas aqui no Brasil, que é a professora Su Yen. Ela foi uma ideia dela também fazer essa interlocução, trazer aqui para o Brasil. E ela fez também esse trabalho que foi muito importante, de fazer essa interlocução com os pesquisadores de Oxford, com a agência inglesa, que também contribuiu muito com a gente. A gente teve uma interação, né? A gente teve uma oportunidade de discutir ideias e trazer trazer as nossas questões, as nossas preocupações regulatórias para eles, compartilhar com eles. Então, foi muito positiva essa interação.
Tem essa brasileira que teve essa iniciativa, mas é claro, aqui no Brasil, os pesquisadores serão pesquisadores de universidade brasileira. Então, a gente tem a Unifesp aí envolvida nessa pesquisa. Então, e isso é um reconhecimento, esse que é o grande reconhecimento que a gente está tendo aqui, que é os pesquisadores internacionais buscarem parceiros aqui no Brasil, buscarem a estrutura brasileira para realmente fazer essa parceria. Então, é uma iniciativa bastante animadora para nosso meio científico. Tá. Uma outra pergunta é se a fase 3 da vacina de Oxford já começou e se já tem a expectativa para começar a ter os primeiros resultados, mesmo que parciais. Então, não que eu saiba, ainda não começou. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Aqui no Brasil, E a expectativa é dos resultados iniciais, que são aqueles resultados, como eu disse para vocês, preliminares, né? As análises interinas, vai depender justamente da velocidade de recrutamento que os pesquisadores vão ter. Então, assim, por isso que a gente estima que aí no próximo semestre a gente já tem alguma análise interina que mostre se é promissor ou não. Mas isso, claro, depende. Vai conseguir recrutar esses voluntários? Vai conseguir realmente imunizar as pessoas? Então, isso depende muito dos pesquisadores e dos investigadores. Tá. Os estudos... Aqui, são muitas perguntas, Gustavo. Os estudos clínicos de medicamentos para tratamento do Covid-19 estão em que fase também? Agora já entrou para os medicamentos. Peraí, os estudos clínicos... De medicamentos para tratamento do Covid-19. Então, os medicamentos também estão na fase 3, né? Tá. A gente tem dois tipos de medicamentos. A gente tem medicamentos que são moléculas novas, moléculas que não tinha registro em lugar nenhum e que aí, então, agora estão se propondo a tratar Covid. E a gente tem os casos de moléculas que já existiam. Então, a gente tem dexametasona, hidroxicloroquina e outras moléculas que tinham outras indicações, mas agora estão sendo testadas para Covid. Essas moléculas que já existiam, elas não precisam passar por todas as fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Por quê? Porque a gente já sabe que elas são seguras. Naquelas dosagens, claro. Se elas forem usadas naquelas dosagens que a gente já colocou em bula, e ela só for ser usada por uma outra população, aí ela não precisa passar por todas essas fases. Agora, se essas moléculas elas vão mudar a dose, por exemplo, vamos supor que uma molécula é aprovada com 1 comprimido ao dia. E agora, para a Covid, se quer testar 2 comprimidos ao dia, 3 comprimidos ao dia. Nesse caso, tem que voltar para a fase 2. Tem que voltar para a fase... A fase 2 a gente chama de exploratória. E a fase 3 a gente chama de confirmatória. A fase 2 a gente chama de exploratória porque, justamente, ainda tem algumas perguntas. E uma das perguntas é essa. Essa é a dose mais adequada? Então, por isso que pode ser que volte para a fase 2. Mas tem inclusive, moléculas que estão sob teste que voltam até para a fase 1, que é a fase de segurança, onde a gente ainda vai testar ainda qual é o desempenho farmacocinético, como que ele se comporta no organismo, porque a gente está alterando parâmetros, está alterando dose. Então, assim, o fato é, a gente tem moléculas em todas as fases. Tem na fase 3 e tem alguns resultados que são promissores, mas nada que a gente possa dizer que realmente é um tratamento para a Covid. Eficaz para a Covid nesse momento, tem que passar da fase 3. Não, e também é o seguinte, né? Por exemplo, tem moléculas, vamos pegar o caso da dexametasona que saiu agora recentemente uma publicação, né? A dexametasona, segundo o estudo que ainda vai ser publicado, está em revisão, dos pares, a dexametasona ela serve para paciente grave que vai então usar a dexametasona e vai prevenir mortalidade, certo? Então você já está falando de um estágio ali bastante avançado da doença. É diferente de uma abordagem de uma molécula que vai, por exemplo, diminuir a carga viral e impedir que o paciente desenvolva a doença.
Fique Então, grave. assim, Tá. tem moléculas que vão trabalhar em estágios diferentes da doença, né? A gente tem visto muitos, recentemente, os últimos pedidos de estudo que a gente tem aprovado, a gente tem visto muitos que são com o objetivo de diminuir a resposta inflamatória, porque a Covid está relacionada a gravidade da doença está relacionada a essa resposta inflamatória que ela gera, que o vírus gera. Então a gente tem visto muitas estratégias nesse sentido, de diminuir a inflamação e assim prevenir a gravidade da doença. Mas tem fármacos que são antivirais, então por isso que a gente tem diferentes estágios. Tá. Agora voltou aqui a pergunta para as pessoas que vão ser testadas. Na verdade, estão perguntando o seguinte: essas pessoas que vão ser testadas antes, elas vão ser. Desculpa, essas pessoas voluntárias, antes elas serão testadas porque elas podem ter sido assintomáticas, né? Você sabe dizer? As pessoas que vão participar do Que estudo. vão Então, ser. pois é. É, Quem vai participar do estudo de vacina tem que ser uma pessoa que não teve a doença, né? Porque a gente claro, quer é. testar a capacidade protetiva da vacina. Então, nesse caso, vai se fazer o teste para verificar se a pessoa não teve. Agora, moléculas que têm por objetivo tratar a doença, a gente precisa saber que a pessoa está com a doença, né? Então, elas são testadas com outro olhar, elas são testadas com o objetivo de saber, tá, você tem a doença, então, nesse caso, eu vou usar uma molécula para te tratar. Então, por isso que essa resposta depende do tipo de estudo que se Claro. está planejando. Se tem ideia já de quantos voluntários serão testados aqui no Brasil? Aqui é Para uma outra qual? pergunta. Para essa de Oxford. Para essa de Oxford, deixa eu dar uma olhada aqui na É. especialista que me ajuda. Mas eu acredito que é em torno de 2.000, pouco mais de 2.000, né? E a vacina chinesa já está com uma proposta mais abrangente. Estão falando de 9.000 e tal. Tá. Isso são 2.000. Eu confirmei aqui com a Carla que está me ajudando. São ótimas. Então, assim, a gente tá, porque assim, esse número é um número que é definido por várias questões. É definido pela abordagem estatística que vai ser pensada, o tipo de desenho de estudo, se vai ser um estudo que vai ser cruzado, ou se vai ser um estudo que vai ser cruzado não, se vai ser um estudo que vai ser controlado por placebo, porque tem isso, né? Tem muitos estudos que são controlados por placebo, ou seja, você divide a população em metade que vai tomar vacina e metade que vai tomar uma vacina placebo, ou seja, não vai tomar o produto. E aí isso impacta no cálculo, e isso tudo impacta no número de pacientes de voluntários que vão participar do estudo. Tá. Olha, tem mais perguntas sobre medicamento aqui. Que querem de qualquer maneira. Queremos, de qualquer maneira, poder sair um pouco mais de casa, né? Em paralelo aos estudos da vacina, existem estudos clínicos na Anvisa já com resultados positivos para a cloroquina ou outros medicamentos para tratamento do Covid? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, é o que eu falei. Estão todos no sentido de ainda mostrar por estudos confirmatórios se realmente funciona ou não. Então, a gente não tem ainda... Porque, assim, a Anvisa, diferente do Ministério da Saúde, a Anvisa, ela tem por atribuição alterar ou aprovar as bulas dos medicamentos, né? Então, e quando a gente fala de bula, a gente está falando de uma instrução muito restritiva de uso. O Ministério tem por atribuição também, ele pode sugerir o uso que a gente chama de off-label, ou seja, são usos que são fora da bula, com base em outras evidências que podem não ser evidências de estudo. Então, por isso que é importante separar isso. Por isso que a Anvisa, até o momento, não modificou a bula de nenhum produto específico para a Covid. Porque a gente aguarda que sejam os resultados
confirmatórios, resultados de estudos clínicos randomizados e controlados, que são esses estudos que vão ser feitos. Então, por isso que a gente ainda não fez nenhuma alteração nesse sentido. Tá. Aqui são várias perguntas. Após o teste com a área da saúde e ampliarem para todos os outros níveis de idade, como será feita a inscrição? Eu também quero me inscrever aqui, ó, de outras pessoas, como a de terceira idade e de outras áreas, como da educação. Se será possível ou se já está determinado. Você está falando quando ampliar? Se vai ser, se vai ampliar, exatamente. Então, não, no Brasil, assim, o estudo do Brasil da vacina de Oxford, ele vai ser um estudo que ele vai ser para essa população, de 18 a 55. Isso foi o que a gente aprovou, né? Se a empresa e os pesquisadores quiserem ampliar tanto a população para as crianças ou para os idosos no Brasil, ou se eles quiserem ampliar o número de voluntários para 5 mil, por exemplo, a gente vai ter que olhar de novo. A gente vai ter que olhar e fazer uma aprovação. Porque o que acontece? A gente vai ter que ter um outro olhar de segurança, né? A gente aprovou esse estudo baseado nos dados de segurança que mostravam que a população de 18 a 55 anos poderiam ser testadas, utilizar essa vacina. Para a gente poder aprovar para as outras, a gente vai precisar olhar os dados que vão ser gerados ainda. Então, por isso que eu falei, nesse caso das vacinas da Covid, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A questão quando a gente tiver esses dados de criança e de idosos, que e se a empresa, claro, quiser trazer esse estudo para o Brasil, quiser testar essa população aqui no Brasil, aí a gente vai ter que fazer uma anuência de novo. Agora, mais uma vez, reforçando, tem muita pergunta relacionada a recrutamento, né? Como que vai ser, como que eu posso participar desses estudos e etc, né? A Anvisa não controla isso, a Anvisa não restringe, não define. A gente define o tipo de voluntário, mas a gente não define quem vai ser e como vai ser. Não, como vai ser sim, mas quem vai ser, não. Tá. Então, assim, são os pesquisadores, e aí quem tiver interesse em saber mais como participar, uma sugestão que eu dou para vocês é procurarem tanto a Unifesp quanto o Instituto Butantan, que são as entidades que vão estar participando de maneira mais ativa e fazendo a gestão do recrutamento, que vai poder dizer exatamente que critérios. A gente colocou a gente aprovou esse requisito de ser profissional de saúde e de ser profissionais que têm mais exposição. Mas é claro que isso pode expandir à medida que isso for tendo resultados ou etc. Claro. Gustavo, tem aqui até o nosso diretor, Ezequiel Farré, agradecendo a você e a Anvisa, tá? Por todos os esclarecimentos que de fato são muito importantes. Eu acho que tira também um pouquinho do disse-me-disse, entender um pouquinho melhor, né? De aonde estamos, como estamos, enfim, bastante esclarecedor. A gente está acabando a nossa live porque cai a live, então a gente não tem como continuar. Eu sei que tem. Exato. A live cai, e eu queria deixar aqui a informação que essa live vai ficar gravada, então vocês conseguem visualizar no nosso canal, tá? Do Lais Elzevir. Essas informações também científicas, eu convido a todos, né, a entrarem também nas nossas ferramentas, Science Direct, Embase, que tem bastante informação sobre o Covid-19, e aí eu estou falando mais sobre a pesquisa científica, propriamente dita. E queria saber de você, Gustavo, se tem algum outro recado, alguma outra informação. A gente já falou bastante, mas pode ser interessante agora para finalizar a live. Eu acho que o recado é esse. É sempre uma oportunidade muito boa a gente poder mostrar um pouco do trabalho da Anvisa, mostrar que a gente não é uma barreira para a ciência. Eu sei que muito da audiência aqui são pesquisadores, né? E a gente quer essa proximidade com os pesquisadores porque a Anvisa atua justamente para colaborar, para incentivar a ciência no país. Então, assim, um apelo aos pesquisadores que estiverem aqui para nos procurar, para conversar com a gente tem sido muito aberto nesse sentido. E também dizer para quem
para todos nós, né, que estamos ansiosos com uma resposta, que assim, todos estamos ansiosos, mas a gente precisa ter, a Anvisa tem essa função de ter a certeza, de garantir que a gente só vai colocar alguma coisa no mercado, que vai colocar em bula alguma coisa que realmente funcione, que realmente traga um resultado positivo, que o risco compense o benefício que ele vai trazer. Então, assim, e o benefício tem que ser maior que o risco. Então, por isso que a gente está desesperado, mas a gente precisa ter a cautela sempre em mente para que a gente tenha certeza sobre o que a gente vai fazer. Então, muito obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Nós é que agradecemos, na verdade. Não, a gente agradece muito a disponibilidade. Eu sei que também não é fácil, né? A gente não sabe quais são as perguntas que vão vir, mas as respostas foram muito esclarecedoras. A forma didática como foi feita também, como foram dadas as respostas, eu agradeço bastante. Eu também sou uma brasileira torcendo para que tudo dê certo e para que tenhamos essa vacina no mercado quanto antes. No mercado que eu digo assim, a distribuição quanto antes, para que a gente possa voltar à vida normal, ou novo normal, não sei. Mas eu agradeço bastante. O novo normal. Mas eu agradeço muito, muito mesmo pela disponibilidade, tanto a sua quanto da Anvisa, por esclarecer esses pontos tão importantes e essa ponta de esperança que todos nós temos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado vocês da CVE. Obrigado ao pessoal, meus colegas, amigos que estão aqui vendo, família, todo mundo. Muito orgulho e muito amor por vocês e é isso aí. Vamos sair dessa. Obrigada, Gustavo. Pessoal, mais uma vez, a live vai ficar gravada, vocês podem visualizar depois. A gente tem nos nossos canais, seja no Instagram, Lais Elzevia, seja no YouTube, Elzevia Las, e aí vocês conseguem visualizar e escutar a live e todas as outras informações que temos, não só sobre a vacina, mas informações científicas que sejam de interesse de todos. Muito obrigada, viu? Obrigado. Vou deixar, então, tchau, mais pessoal. uma vez. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.